Olá, aqui é Eleanor e hoje eu estou aqui na TV CIV para falar sobre desmame. O desmame é, se você parar para pensar, como qualquer outra etapa da vida de uma criança. Há um momento que a criança vai embora. Ela quer comer sozinha, ela quer ir para a escola sozinha. Quando chegou no momento dela, ela está pronta, ela diz não. Então, o desmame tem uma característica muito clara, que é quando a criança já tem uma coordenação motora suficiente para alcançar o alimento. O olhar dela muda, que na fantasia dela, ela é capaz agora de se tornar autossustentável. Então ela vem um outro olhar. E ela própria diz não para a mãe. Não quer mais. Não quer mais mamar. Então, o que é que no assunto do desmame, na situação de cama compartilhada, na situação de ir para a escola, na situação de ir para a escola acompanhado ou não, e assim, fase por fase da vida, é a criança quem diz que está pronta. No caso do desmame, vários autores já mostraram as consequências do desmame além do tempo. Vou falar do além e do aquém. No caso do além, você tem uma criança que já está completamente pronta e você exerce sobre ela uma autoridade e você coloca ainda a amamentação. O que acontece? Eu vi muitas crianças que a mãe não foi aleitada e a menina muitas vezes é aleitada por 18 meses, quer dizer, 9 pela criança e 9 pela mãe. E novamente, eu digo, a criança, ela se sacrifica para entregar à mãe algo, o conhecimento ou, nesse caso, compensação. Então, só que isso o Steiner já tinha visto, e não só o Steiner, vários autores observaram a questão do desmame tardio, até em termos antropológicos. Muitas das tribos que desapareceram praticavam desmame tardio. O que acontece é, sempre aqui, os 3 primeiros anos de vida, eles vão me dar uma onda fractal, um plano de como vai ser aqui a adolescência. Então, qual é a encrenca que acontece? Nas meninas, medo. Nos meninos, indecisão profissional. Uma dificuldade grande, às vezes, inclusive, de se relacionar. Estão sempre procurando proteção. Relações que sejam protetoras. Na adolescência, uma consequência disso aqui. Né? Então, é importante entender ou ter a sensibilidade de perceber que a criança ainda não fala direito quando ela não precisa mais amamentar. Basta prestar atenção nos olhos da criança. A criança está pronta, ela já fez a traquinagem de pegar o biscoito, trepando em cima do banco, trepando em cima da pia, e olhou ali como se aquilo ali fosse um troféu. Ponto. É nesse momento que ela não quer mais. Mas, se ela percebe que a mãe, quer dizer, precisa dessa amamentação para compensar, ela vai continuar. Se ela percebe que o casal, pai e mãe, não estão bem, e a mãe se sente só importante com o olhar da criança para ela, porque o marido não está muito prestando atenção nela, a criança vai se sacrificar e vai aleitar, porque a mãe está precisando do olhar da criança. Na situação dela sentir que ela está sozinha, ela só tem o bebê e ela. Então ela precisa de muito tempo do bebê no colo, pela carência dela. Então, novamente, o que da ciência do início da vida? Uma das primeiras passos da ciência do início da vida é trabalhar informação e formação. Eu digo formação é limpar os traumas
dos primeiros anos de vida, desde concepção, e limpar os traumas ancestrais. Para quê? Para evitar que essas coisas se repitam. Mas aí você diz assim, bom, mas como é que eu vou aleitar até a criança andar? Se a licença maternidade é menor. De novo, está na hora da população exigir. Se quer adulto bem, exijam o que é. É aquela história. A gente sabe qual é a base da criminalidade. A gente sabe qual é a base da dificuldade de trabalho. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, que foi aleitada há muito tempo, ela tende a querer o tal do trabalho de dinheiro seguro. Não que ela ama aquele trabalho, mas ela precisa, ela tem uma necessidade imensa de segurança. Ou tem muito medo de lidar com a vida em geral. Essas pessoas tiveram isso como consequência. Agora, vamos ver o aleitamento da criança, que a mãe trabalhou as suas dificuldades e necessidades. Naturalmente a criança diz, não quero. Medo da noite pro dia. Se não tem gancho a servir a mãe, ela vai fazer o que é bom para ela. Em geral é quando existe uma plena coordenação. É diferente de qualquer outro mamífero? Não. Nenhum mamífero, o filhote, aleita quando já é capaz de pegar uma presa. O que seria diferente conosco. Então, há outro detalhe. A mãe, quando ela está aleitando devidamente, no tempo certo, ela dorme pouco, mas o sono vem dela, é impressionante a qualidade. E ela não sente sono nem cansaço. Toda mulher que diz para mim, eu estou exausta, meu filho me requer de manhã, de tarde, de noite. É? Você passou o tempo de aleitar. Porque enquanto você aleita no tempo certo, o seu sono é ok. Mas quando você aleita além do tempo, o seu sono é igual ao que é de qualquer outra mulher. Então, você vai estar exausto. Olha, uma coisa importante. Quando o Instituto Ciências Unidas da Vida se prepara para conceber, se informando, se prepara formando, vai lá descobrir, porque muito frequentemente as mães falam para você, não, eu já amamentei sim, mas não amamentou não, mas você tem a memória, então você fazendo um renascimento você vai descobrir. Vai ver do lado da decodificação, DNA, porque a história vem de muito tempo, desde 1911, tem leite artificial. E o leite artificial foi lançado com uma forma de propaganda que era, se é dessa marca, é bom. E assim ficou. O leite artificial ficou com é bom. E começaram a dizer que o leite materno é fraco. Seu bebê não está ficando gordinho. Ora bom, uma coisa básica. Para eu fazer tecido adiposo, é porque eu estou comendo coisa que não serve para o meu organismo. Para o meu coração, para o meu fígado, para o meu pâncreas, meus rins, etc. Não serve. Já para nada vai para o tecido adiposo. Então, se eu comer farinha, que não tem poder nutritivo, há 2 ácidos específicos do leite materno que aumentam a amplitude dos neurônios no bebê. Então as crianças aleitadas desenvolvem mais inteligência, mesmo, porque nenhum leite artificial conseguiu trabalhar esses neurônios. Então, trabalhar esses neuropeptídeos. Então, o que acontece? Você tem uma inteligência ótima, você tem o aleitamento durante o tempo necessário. Ok. Só que, quando chega lá para os 6 meses, só o que você tem no leite não é suficiente. Então entra com fruta, entra com legume, entra com cereal, vai entrando na sequência. E ninguém precisa ser, na verdade, carnívoro. Então, pode ir perfeitamente e continuar muito bem, muito obrigado. Só que todo o alimento para a criança não é suficiente o leite da mãe. Então, oferece os alimentos necessários até o desenvolvimento ok. O que isso implica, e implica muito
na formação da coordenação motora e na capacidade de ter uma musculatura boa, capaz de ter coordenação motora suficiente. Muito bem. No caso da criança que para de aleitar antes do tempo que ela anda, de que ela alcança o alimento. Nesse caso, é uma reprodução do tempo que a própria mãe ou o próprio pai, esse menino, deixou de aleitar. E aí, novamente, precisa esse conhecimento. O que é a ciência do início da vida? Trabalhar a preparação para ser pai e mãe consciente. E isso é arrumar esse seu passado. Passado seu, que é o passado praticamente da humanidade toda. Se você pegar, por exemplo, a França, onde se praticou muito a ama de leite e que sobraram só 25% das crianças vivas, elas eram levadas para outra cidade e amamentadas, e muitas delas morriam. Essa separação é brutal. Não é para separar mãe de criança, de bebê. Então, essa separação determinava a morte. E isso a gente vê hoje no aumento do índice de mortalidade neonatal precoce e tardia no Brasil, pela quantidade enorme de crianças que vão parando na UTI neonatal. Então, essa separação, ela é determinante de vida. Na verdade, nós somos quase como cangurus. A criança precisa do corpo da mãe para se desenvolver. Mãe canguru mesmo. Essa foi uma forma que não só diminuiu em 50% a morte dos prematuros, mas de fato é uma coisa que é óbvia, fundamental. E é só observar gato, cachorro, qualquer elefante, leão, eles estão o tempo todo colados na mãe, mas eles se desenvolvem bem. Não existe uma mortalidade neonatal nessas outras espécies, porque não existe intervenção de terceiros nesse binômio mãe-filho. O aleitamento para cedo, ele só diz uma coisa: a mulher foi aleitada muito cedo. A gente pode dizer que o Brasil, que o aleitamento materno vai até 4 meses, por licença maternidade, a gente pode dizer que é um país de aleitados até menos tempo do que deveria, porque senão a lei não seria isso. Na verdade, a ciência do início da vida, em última instância, ela propõe não só a educação para maternidade e paternidade consciente, mas também a consequência disso vai ter que ser a mudança de legislação. Mudança de legislação para que haja o tempo necessário. Eu costumo até dizer que a mulher deveria ganhar 2 vezes o salário que ela ganha. Por quê? Uma, ela tem que ficar tranquila. Tudo está da mesma maneira como era. 2, ela está produzindo um cidadão que não será criminoso, que não vai ter problema de saúde, portanto ela vai fazer, e que vai poder ter mais longevidade e longevidade produtiva, vai ser mais inteligente. Portanto, ela está dando algo muito importante para o governo. Mais do que justo, ela está fazendo 2 trabalhos. Ela está lidando com aquilo que é preciso, a tranquilidade dela, mas também ela está investindo na preparação de um cidadão exemplar. Exemplar em todos os sentidos de gasto para o governo. É isso mesmo. Quer dizer, ao que você comece a pensar nisso, as consequências disso, a consequência de ter a mesma coisa que a própria OMS diz, a pessoa mais adequada para o parto, desde 1996, ela diz, é uma parteira. E o parto deve se dar em casa. E existem dezenas de trabalhos, em dezenas de países, que mostram que a letalidade é menor e que a criança está muito melhor amparada do que no hospital. Então, são uma série de políticas que vão ser mudadas. O último serviço de parto domiciliar no Brasil terminou em 57. Sabe qual era a incidência de morte? 0 de mãe e de criança. Hoje a gente está muito longe disso. Por quê? Porque qualquer mamífero é exatamente assim. Ele vai parir sozinho, ele vai ficar muito bem, muito obrigado, no habitat dele.
Porque o odor muda, ele começa a produzir cortisona, isso para o trabalho de parto. O ambiente muda, ele para o trabalho de parto. Por que continuar insistindo numa coisa que já se conhece muito bem, já se estudou muito bem? A população não sabe. Nós estamos aqui na TV CIV exatamente para informar a população. E eu não estou informando uma coisa que é simplesmente da minha cabeça. Existe uma tese que está lá, mais de 1.500 páginas, 2.000 referências bibliográficas e de trabalhos que não são de ontem. Aí é que está. Todo esse conhecimento, se a primeiro decreto, primeira declaração da OMS foi em 1978, olha a quantidade de trabalhos que já então não existiam. Em 2007, quando a tese foi defendida, em Moscou foi feito um manifesto de Moscou, onde é dito claramente que esse conhecimento de maternidade e paternidade consciente tinham que estar dentro da escola. Você estuda um monte de coisas que você não vai usar nunca. No entanto, maternidade e paternidade, as pessoas, eu já cansei de ouvir, eu não tem, criança não vem com manual de instrução. Sim, não vem. Mas acontece que esse conhecimento teria que ser dado a você. Era direito seu. Ele precisa ser visto como um direito. Essa informação. Porque a informação não é nova. A informação é muito antiga. E essa informação é um direito seu. Por exemplo, antropologicamente, as tribos que aleitam até muito tarde, elas simplesmente a boa parte delas desapareceram ou estão desaparecendo. Por quê? Os guerreiros não sabem enfrentar. Por quê? Porque lá eles não foram, de alguma maneira, apropriadamente treinados para enfrentar. E um aleitamento prematuro, que nós devemos lutar por aumentar esse tempo, esse aleitamento prematuro é uma repetição da data em que houve a interrupção do aleitamento. Tem consequências. Tem consequência no aparelho dentário, tem consequência na criminalidade, tem consequência na quantidade de rinite, que é um conflito de separação, na quantidade de problemas de pele, que é um conflito de separação. Enfim, tem muitas confusões de alteração intestinal, muitas questões de saúde que podem se tornar crônicas. Doenças dos olhos, muitas, que também podem se tornar crônicos. Aí que está. Se eu aleitar pelo tempo que devido, eu faço a melhor prevenção de saúde psíquica, física, para o resto da vida. Como não aleitar? Como? Não é opcional. É que uma vez que a gente nasceu mamífero, não é opcional fingir que não é, ou agir como se não fosse. Só é respeitar a nossa condição de mamíferos. E é muito falado, passa o tempo, e eu pergunto a quem interessa tratar mamífero como se não fosse mamífero. Hoje, pessoas têm muito cuidado com seus cachorros, com seus gatos. Mas será que elas descobrem, estudam livros e tudo mais? E, nesse caso, a ciência no início da vida, será que se aprofundam no conhecimento que é necessário para que eu dê tudo para meu filhote? A palavra filhote sequer é usada referente a ser humano. Nós somos mamíferos. Por exemplo, na França, onde são muitas gerações de mulheres não aleitadas, há toda uma discussão de que o aleitamento é coisa para vaca, não é para mulher. Mas aí que está. A mãe não foi aleitada, a avó, bisavó, tataravó, etc, etc. Então, a questão da ancestralidade tem peso, porque é a repetição de uma situação de interdição. Quando nós nos entendemos biologicamente, espiritualmente, porque, como é importante entender, o leite materno é o maior instrumento de proteção espiritual para uma criança. A mãe untar esse chakra, ela protege o filho de uma pessoa que chega na casa dela, deprimida, drogada, enfim, mas que não estava bem. A criança não tem nada, não vai ter cólica. O poder que o leite tem,
além da parte nutritiva, o poder de curar uma conjuntivite, de curar uma otite na criança e em outras pessoas. Esse leite não é desprezível. Vem sendo tratado, desde que o leite artificial foi conseguido em 1911, tem sido tratado como desprezível. É a ama de leite. Há um quadro extraordinário da Frida Kahlo, em que ela representa a vivência espiritual e psíquica de uma criança que foi aleitada por uma ama de leite. Ela coloca a ama com uma cor que não é a dela e ela com um olhar não olhando para os olhos da ama. A ama de leite não é saída, não é saída. Porque a ama de leite ela não vai estar com o campo mórfico igual. E lembra, é preciso entender que a criança esteve 9 meses no corpo dessa mulher. É esse único corpo que ela reconhece como mãe dela. Ela conhece a alma desta mulher. É tão impressionante que nos estudos que foram feitos intrauterinos, a criança quando começa a sonhar, lá pelo 5º, 6º mês, é lógico que ela está sonhando em cima do conflito da mãe. E é impressionante que é perceptível, inclusive colocam lá eletrodos e outros recursos, as ondas cerebrais estão ativadas e a criança tem movimento intrauterino que está tendo pesadelo. Ou então ela está chupando muito o dedo. E quando o feto chupa muito o dedo, é porque está tentando acalmar a mãe. Esse ser que ela viveu 9 meses, em total intimidade de alma e de psique, de físico, de tudo, de olhar o entorno. Tanto é que nos trabalhos de renascimento de várias escolas, a criança é capaz, quando ela volta à condição fetal, ela é capaz de descrever uma cena que aconteceu num outro ambiente que a mãe não estava. Portanto, a alma desse feto não está só dentro do útero, mas relativo a um assunto de interesse da mãe. Portanto, é um nível de intimidade que não se fala. Até hoje ainda se ensina nas escolas de psicologia as ideias de Freud e a criança nasce com 2 anos e meio. Com 2 anos e meio já foi tudo que vai ser a estrutura do resto da vida. Já está lá. São coisas, e eu venho tendo dificuldade em divulgar a ciência no início da vida, porque determinadas ideias são monolíticas. Elas não se baseiam em muita documentação científica, de observação de milhares de pessoas, em vários tipos de países, porque elas estão dogmaticamente colocadas por visões que são ideia de alguém, não fato. Os fatos não são alardeados. Por quê? Os fatos vão determinar mudanças dramáticas de políticas. Os fatos vão determinar mudanças dramáticas de educação. Nós vivemos ainda numa sociedade, e eu não digo só o Brasil, onde o ser humano não importa tanto. É como se esse mundo materialista, o dinheiro passou a ser o personagem principal. É como se todos fôssemos meio que escravos para servir a um grande dinheiro de um grupo muito pequeno de pessoas. E tudo isso vai se desmontar. Como? Se eu olhar para a criança, se eu olhar para a mulher grávida, se eu preparar um pai e uma mãe para uma maternidade e uma paternidade consciente. Planeta muda. Por quê? Algumas experiências que já existem, menores do que o que a ciência do início da vida está propondo, porque essa ciência nasceu aqui no Brasil, que é fruto de conhecimento que veio de vários países diferentes. Muita documentação científica, mas de vários países diferentes. Então essa ciência que nasceu aqui, uma vez aplicada aqui no Brasil, a gente muda o mundo. Por quê? Porque o mundo inteiro, na verdade,
vive determinados problemas como nós. Não alardeia tanto quanto a gente alardeia, mas vive os mesmos problemas como nós. Também existe criminalidade, também existe problema de drogas, também existe uma série de coisas em muitos países. Abuso sexual é planetário, universal. Então a violência contra a mulher é universal, porque é uma repetição do abuso. Esses problemas são universais e eles poderiam deixar de ser. E eles poderiam deixar de ser por que caminho? Se eu eleger, no mínimo, essa tríade: bebê, mãe e pai. A família como o maior bem da humanidade. Aí a gente vai ter uma outra humanidade, totalmente diferente. Não vai ser, vai para a guerra, acabou a guerra. E isso eu pude olhar com os meus olhos na estrutura que o Kel Carr montou lá na Índia, em que ele está há 35 anos acompanhando 6.000 crianças nesse tipo de cuidado pré-concepção, e a infância não existe nada além de felicidade. Nós aceitamos uma sociedade onde a felicidade parece opcional, ou então é uma coisa impossível. O nosso destino. Nós fomos nascidos e criados para desenvolver felicidade, alegria. Pensa quanto que um ser polui psiquicamente. Em nível de Foucault-Killer, já se viu que pensamento existe e é uma forma. E o pensamento negativo ele tem uma forma de cone preta. Ele vai para algum lugar e vai causar algum problema. Tanto conhecimento se tem, e com todo esse conhecimento, nós continuamos agindo quase que no nível Idade Média, como se nada soubéssemos. Nós não aprendemos nada com os nossos antepassados. Eles já se foram, muitos foram abandonados. Que o abandono de criança, ele continuou ainda, parou dramaticamente em 1770, em 70, 90, mas ainda continuou até hoje. O modo cuidador, como De Maus mostra na psicohistória, o modo cuidador surgiu, pais cuidadores, surgiu no ano 2000. E se vocês observarem, na internet, um número enorme de vídeos de crianças falando sobre não querer comer animal ou dando conselhos pela paz para os pais, são crianças nascidas depois do ano 2010. Que o modo cuidador começou a acontecer em 2000. Eu me lembro, em 2001, eu falava para muito poucas pessoas dentro da universidade. De 2010 para cá, cada vez mais pessoas se interessam. É essa a evolução nossa. Essa evolução precisa ser continuada. Nós precisamos de TVs sobre ciência do início da vida no planeta inteiro. Porque não é que falte conhecimento, falta divulgação. Então, eu espero que nós continuemos esse trabalho, vocês assistindo aqui nesse canal da Ciência do Início da Vida e aprendendo e divulgando e falando para os seus amigos, porque nós, cidadãos, precisamos transformar o mundo num mundo de paz. E a gente tem que ser, como dizia o Gandhi, a paz que nós queremos ser.